Olá, meu nome é Bernardo Ferrão, do programa Viva Mais Você. Então, você que está passando ou sofrendo com algum tipo de lesão, ou sofrendo com dores nas costas, venho te convidar a participar, a acompanhar nossos conteúdos em nosso canal no YouTube e nossas páginas no Instagram e também no Facebook. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, ou marcar nos comentários alguém que com certeza você conhece, que esteja precisando desse tipo de ajuda, para eliminar essas dores que tanto atrapalham na sua vida, na sua rotina no dia a dia, tanto a sua vida profissional como a sua vida pessoal também. Não deixe de acompanhar também, de seguir nosso canal lá no Telegram, do programa Viva Mais Você, lá no Telegram. A descrição de acesso para o grupo vai estar na bio do Instagram, ok? Então, dito tudo isso, agora eu vou te contar um pouco mais como eu posso te ajudar a transformar a sua vida se livrando dessas dores nas costas. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre hérnia de disco. A hérnia de disco, também conhecida como hérnia discal ou protusão discal, que é um problema da coluna vertebral que provoca compressão dos nervos, causando dor, fraqueza e perda de sensibilidade em um dos membros. As protusões discais mais comuns que encontramos, através dos relatos dos nossos alunos, são as hérnias lombares e as cervicais. E os sintomas mais comuns da hérnia de disco que podemos relacionar, são as dores, a perda de sensibilidade e fraqueza, que podem variar de leve a grande intensidade, dependendo do grau de lesão da raiz nervosa. Mas se não explicarmos, mas se a gente falar um pouquinho mais de maneira mais específica, se a gente deixar de falar, dessa maneira mais específica, se deixar de explicar a anatomia da coluna vertebral, da medula espinhal, fica impossível de descrever de forma mais simples o que é uma hérnia discal, tá? Então vamos lá. Essa introdução que a gente vai passar para vocês pode parecer até um pouco complicada, mas o seu entendimento, ele vai ficar muito mais fácil o seu entendimento das causas e dos sintomas das hérnias de disco, certo? Então vamos lá. A nossa coluna vertebral ela é composta por vários pequenos ossos empilhados, que nós chamamos de vértebras. Nós temos 24 vértebras articuladas. As vértebras da região sacra elas são fundidas, sendo que 7 vértebras na coluna cervical, 12 na coluna torácica e 5 na coluna lombar. Cada vértebra tem um orifício no centro chamado de forame vertebral. Nas laterais de cada par de vértebra forma-se outro orifício que a gente chama de forame intervertebral. Tá? Por dentro do forame vertebral passa a medula espinhal. É uma estrutura que é a estrutura responsável pelo transporte de estímulos nervosos entre o cérebro e o resto do corpo. A medula espinhal nasce no cérebro e vai até o fim da coluna. Ela possui cerca de 45 centímetros de comprimento. Ao longo do seu trajeto pela coluna, a medula libera vários segmentos que podem ser chamados de raízes nervosas, que são prolongamentos que servem para inervar as regiões do corpo. Por exemplo, o nervo que inerva a sua mão, ele tem origem em uma dessas raízes nervosas que saem da medula. Na divisão entre cada duas vértebras, uma raiz nervosa é lançada bilateralmente através dos forames intervertebrais. No total, a medula libera 31 pares de raízes nervosas ao longo de toda a coluna, que vão ser responsáveis pela inervação de todo o corpo. As raízes nervosas que saem da coluna cervical vão dar origem aos nervos que inervam o pescoço, os ombros e os membros superiores. As raízes nervosas que saem da coluna torácica vão dar origem aos nervos que inervam o tronco. E as raízes nervosas que saem da coluna lombar e sacra vão dar origem aos nervos que inervam a pelve e os membros inferiores. Como já foi referido antes, as vértebras formam a coluna, ficando empilhadas uma em cima da outra. Entre uma vértebra e outra, existe uma estrutura cartilaginosa de consistência mais borrachuda, em forma de disco, que a gente chama de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele funciona como uma espécie de amortecedor, ele funciona como uma espécie de almofada, cujo objetivo dele é reduzir o atrito entre uma vértebra e outra, facilitando em si o trabalho da coluna de mover-se e suportar o peso do seu corpo.
Então vamos lá. Dito tudo isso, feitas essas devidas explicações sobre a anatomia básica da coluna vertebral, a gente vai falar agora de maneira mais específica da hérnia de disco, propriamente dita, né, de maneira mais específica. E muitas pessoas me perguntam diariamente exatamente isso que a gente acabou de relacionar agora. O que é uma hérnia de disco, Bernardo? Então vamos lá. Hérnia de disco, a hérnia é a palavra usada para descrever a projeção ou protusão de determinada estrutura através de um orifício ou canal. E uma hérnia de disco ela ocorre quando uma parte do disco intervertebral se projeta através do forame intervertebral ou em direção à medula espinhal, podendo provocar compressão de uma das raízes nervosas. E o disco intervertebral é composto por uma região mais externa e rígida, chamada de anel fibroso, e uma região central composta por material mais gelatinoso, chamado de núcleo pulposo. O disco intervertebral ele é maleável e funciona como uma mola amortecedora. Ele é capaz de comprimir quando há peso sobre a coluna e relaxar quando a coluna está em repouso, sem receber peso algum. Quando esse disco intervertebral ele é exposto a uma crônica postura errada da coluna, a movimentos repetitivos em excesso, a excesso de carga ou algum trauma, ele pode sofrer desgaste do seu anel fibroso, provocando uma fissura por onde esse núcleo pulposo pode herniar, empurrando parte do disco em direção a uma das raízes nervosas. E se o disco herniar o suficiente para comprimir essa raiz nervosa, o paciente passará a apresentar os sintomas característicos da hérnia de disco. A maior parte dessas hérnias, das hérnias de disco, surge na coluna lombar, que é a região da coluna que acaba tendo que suportar o maior peso e sofre mais estresse ao longo da sua vida, né? Em segundo lugar, vem as hérnias de disco da coluna cervical. Hérnias da coluna torácica são mais raras de acontecer. E conforme vamos envelhecendo, esse disco intervertebral ele vai se tornando cada vez mais flexível e elástico, ficando mais exposto a fissuras e a roturas. A maioria das protusões discais ocorre em pessoas com mais de 35 anos e entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma hérnia discal, a gente pode citar as causas principais, que são os trabalhos que demandam carregar peso excessivo, fazer musculação, alguma atividade onde você não tem a devida orientação sobrecarregando a coluna, pega peso de maneira inadequada, né? Levantar pesos do chão, forçando a coluna. O correto não é dobrar a coluna para pegar algo no chão, mas sim se agachar para levantá-lo. Alguns traumas nas costas também, má postura, os trabalhos que demandam movimentos repetitivos da coluna, sedentarismo, tabagismo, todos eles são fatores que podem contribuir para a aparição dessa hérnia, essa hérnia discal. E na maioria dos casos, a hérnia não surge de forma aguda. Ela costuma ser um processo de estresse e lesão repetitiva do disco, que habitualmente, exceto pelos casos de hérnias que surgem após traumas ou quedas, os alunos que não se recordam de um evento específico que tem desencadeado os sintomas. A dor ela também pode surgir subitamente em repouso. A hérnia de disco, propriamente dita, ela não dói. Se o disco intervertebral estiver herniando, mas não houver uma compressão relevante dessa raiz nervosa adjacente, o paciente pode não apresentar sintoma algum. E da mesma maneira, quando há sintomas, quando existem sintomas, eles podem ser bem leves, mas também podem ser moderados ou intensos e até mesmo incapacitante. Ele vai depender do grau de lesão dessa raiz nervosa. A compressão e lesão dessa raiz nervosa, a gente recebe um nome, a gente dá um nome de radiculopatia. E a localização dos sintomas depende da região da coluna vertebral que apresenta a hérnia de disco. E uma das apresentações mais comuns é a hérnia de disco que ocorre na quinta vértebra lombar, L5. O seu quadro clínico costuma ser de dor lombar, com irradiação por toda a região lateral de uma das pernas. Fraqueza nos pés
também é muito comum, também é muito característico, tá? Você pode ter até dificuldade de realizar movimentos como dorsiflexão dos pés, extensão dos dedos, inversão e eversão dos pés, perda de sensibilidade na porção lateral da perna e do pé também podem ocorrer. A hérnia de disco, as hérnias discais das vértebras L2, L3 ou L4 também são comuns e apresentam sintomas semelhantes entre si. O quadro, basicamente, é de dor lombar, com irradiação para a parte anterior da coxa, até o joelho, podendo haver fraqueza para a extensão do joelho ou flexão do quadril. A perda da sensibilidade, ela costuma ocorrer na porção anterior da coxa e na face interna da panturrilha, descendo até o arco do pé. E a hérnia da primeira vértebra sacral, a S1, ela pode causar dor ciática. Esse tipo de dor também pode ocorrer com compressão de L5 ou L4, que se caracteriza por dor lombar no quadril, que irradia pela porção posterior e ou lateral da coxa, podendo ir até o calcanhar. A fraqueza para a extensão da perna e flexão dos joelhos podem estar presentes, assim como a perda de sensibilidade na região posterior do membro inferior. E falando de maneira mais específica sobre as hérnias cervicais agora, as mais comuns elas ocorrem entre a quinta, sexta e a sétima vértebra, que a gente conhece como C5, C6 e C7. E as hérnias de C5 elas costumam causar uma fraqueza e dor na musculatura do pescoço, ombro e início do braço. Ela pode ocorrer também uma perda de sensibilidade nessa região da axila. E já as hérnias de C6 é a hérnia cervical mais frequente, podendo causar fraqueza e dor na musculatura do pescoço, ombro e braço, acometendo bíceps e antebraço. Pode ocorrer também perda de sensibilidade na região lateral do antebraço, até o polegar e o dedo indicador. E as hérnias de C7 pode causar uma dor na musculatura do pescoço, ombro, dedo médio e mão. Essa fraqueza costuma ocorrer no músculo do tríceps. Pode surgir também uma perda de sensibilidade na região do tríceps, irradiando para mãos, dedos indicadores, o dedo indicador e o médio. Que na maioria dos casos, o exame físico e o histórico e a história clínica desse aluno, né, desse paciente, são suficientes para o diagnóstico de uma hérnia discal. Se o seu neurologista, ortopedista ou fisioterapeuta quiser comprovar a existência dessa hérnia ou descartar outras causas de radiculopatia, alguns exames podem ser solicitados. Entre os mais comuns estão a tomografia computadorizada e a ressonância magnética, como os exames mais corriqueiros que a gente encontra. Então, dito tudo isso, entendido todos esses pontos importantes, todas as causas e tipos de hérnias, nós vamos agora para a parte mais importante do nosso vídeo, que é a parte prática, certo? Onde a gente vai estar passando para vocês alguns exercícios que vai ajudar muito a aliviar essas dores da hérnia de disco, tanto lombar quanto cervical, que tanto atormentam a sua vida no seu dia a dia, certo? Então, assim, antes da gente ir para a prática, se ainda ficou com alguma dúvida, deseja fazer alguma pergunta ou algum comentário da sua experiência com a prática da atividade física, algum tipo de lesão que você tenha, algum tipo de dor que você esteja sentindo, que você tenha dúvida que seja uma possível protusão, uma possível hérnia de disco, tanto na cervical, lombar, tal, deixa aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar sempre respondendo para vocês todas as perguntas, tanto dúvidas que você possa ter, quanto perguntas sobre algo mais específico, né, da atividade física também, certo? Então a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês em vídeos posteriores, que até servem também como ideias para a gente estar gravando novos materiais, novos conteúdos para vocês. A gente vai estar publicando sempre isso nas nossas páginas, ok? Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que com certeza você conhece, que esteja precisando de ajuda para se livrar dessas dores nas costas ou algumas outras partes do corpo.
Participe do nosso grupo VIP no canal do Telegram, do programa Viva Mais Você, lá no Telegram. Receba nossas informações de maneira exclusiva lá nesse conteúdo do Telegram, sobre o programa, lá no canal do Telegram, sobre o programa. O link para o acesso vai estar na descrição do vídeo e também está lá na bio do Instagram. Não deixe de seguir também a nossa página lá no Facebook e no Instagram. Os links também estarão na descrição desse vídeo, ok? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.